Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebits, professor de universidade em Direito, um agente transformador da sociedade, coordenador do Grupo CROM há mais de 20 anos e um grande amigo querido meu irmão de alma de coração nessa jornada terrestre. Tudo bem, Walter? Como vai você, meu querido? Tudo em paz, tudo ótimo. Como vai você também? Cris de Pascoal, minha querida Melhor Ângela, agora. que todo mundo brinca, né? Que todo mundo conhece É, você como Cris de Pascoal, Ângela, mas está tudo em casa, né? tudo em casa, tudo em casa. Walter, nós temos um assunto bastante interessante hoje, né? O adiar do contato. Fala um pouquinho sobre o tema. Então, eu teve cuidado de tratar desse tema hoje, porque foi pedido bastante, apesar que o nosso tema, dentro dos dois programas que eu gravo com a TV Crom e a TV Galáctica, eu falo de consciência e desenvolvimento de consciência, mesmo assim as pessoas que participam também linkam, né, com o assunto ufologia e sabem que a nossa transformação está voltada assim a consciências que nos assistem ou que estão participando ou que aguardam, né, a nossa construção pessoal. E aí fizeram várias perguntas a respeito disso, a respeito da relação de espaço-tempo aí, por que que esse contato que tanto se fala, tanto se falou, está um pouco, né, vou chamar assim, até vou usar um termo, não estou dizendo que eu tenho razão nisso, mas ao ver da gente está atrasado, né, já devia estar Uhum. as coisas acontecendo. Então, por conta dessa solicitação das pessoas, perguntas que fizeram, tudo, eu separei esse tema para a gente falar um pouquinho, apesar que não é o foco maior do nosso assunto ufologia, mas é importante falar porque por meio da ufologia também a gente entende o quanto a gente precisa trabalhar um eu, né, pessoal, porque é a partir desse eu pessoal, esse desenvolvimento, que as coisas começam a acontecer e param de ser apenas especulação ou uma espera, né, ou até aquela coisa especulativa que a gente tanto tenta combater para trazer as pessoas para a verdade, né, e para uma realidade mais próxima da verdade. Então, é um pouco disso. Bacana. Ô, Walter, por que as consciências presentes, chamadas de extraterrestres, não aparecem para nós humanos? Bem, existe, no decorrer da live, a gente vai entender isso, né, uma série de fatores, mas o que acontece que eles não ainda estão dispostos a ter um contato direto, onde qualquer pessoa pode ter a consciência física deles. Eles percebem que nós somos, em certa forma, imaturos, né, para lidar, inclusive, com a nossa inter-relação entre nós mesmos. Ou seja, resumindo a questão, para o pessoal entender bem fácil, eles entendem que nós não temos respeito, e respeito Uhum. por nós mesmos. Então, nesse contexto, o que que eles percebem? Que um ser humano não consegue respeitar outro ser humano, tanto quanto vai respeitar um ser que possa ter características, ainda que humanoides, às vezes bem diferentes, então deve haver muita tolerância, muita compreensão, muito amor no coração para que você consiga interagir com seres universais, né? Se Sim. não universais no sentido, mas que venha do universo. Então não é apenas e assim explicando para o pessoal, eles entendem que a gente ainda está muito dentro do nosso quadrado, de um quadrado de Matrix mesmo. Sim. Então, o que que eles esperam, em primeiro lugar, que nós nos respeitamos entre nós. Isso é uma coisa que eles observam muito. É Nós verdade. precisamos trabalhar as nossas idiosincrasias. Precisamos cuidar do respeito mútuo, respeitar os que não estão tão preparados, né? O gênero entre si, homens, mulheres, né?
os adultos em relação às crianças, as crianças e os adultos em relação às pessoas mais maduras, né? A criança em si é um produto da nossa perpetuação da espécie, mas sabe-se que até bem pouco tempo a situação da criança no mundo era horrível. Hoje ela está começando, né, a ter um olhar mais sério, estão diminuindo certos abusos. Então, assim, a partir do momento que eles têm esse cenário, para quem está lá fora observando, é verdadeiramente apavorante. Então, Verdade. assim, para início, para essa pergunta, o que eles esperam, em primeiro lugar de nós, é o respeito com nós mesmos, né? Então, aquele amor de coração puro, onde você Paternismo, né? desenvolve a tolerância, você desenvolve a convivência pacífica, você dá o tempo às pessoas entenderem. Claro que aqui eu não vou discutir o tempo que nós não temos mais em relação à quinta dimensão, tudo mais, tudo isso é uma outra história. Mas o que nós temos no coração e que a gente fala em relação aos acontecimentos que estão ocorrendo, que é uma contraparte de tudo que nós somos. Estou falando com acontecimentos aqui no Brasil e o mundo inteiro está, né, nesse mesmo caminho de precisar trabalhar, construir uma alma de verdade, né, dentro da paz, do respeito, para que possa abarcar outras consciências, né, outras diferenças. E ainda assim, eu, particularmente, aí a minha opinião, isso eu não tiro de ninguém, de nenhum conhecimento, a minha opinião, eu entendo que mesmo ao ocorrer esse contato, a gente terá talvez alguns problemas, mas não com eles conosco, por envergonhar nossa própria espécie. Eu penso que ainda vai acontecer isso, mas eles estão procurando aguardar, né, a menor possibilidade possível da gente passar vergonha. A verdade é essa. Eles também pode se entender assim, eles estão aguardando a gente não passar vergonha, né? Porque o ser humano ainda precisa melhorar bastante. Tem muita gente aí que está precisando acordar. Verdade. Só uma coisa, o Kron sempre, quando eu perguntava isso para ele, dizia assim, que ele dizia assim, o dia que vocês se encontrarem, nós nos encontraremos. Então fica a dica aí, né? Fica a Então, dica. isso é né, o ponto da sabedoria básica de que a gente está falando, né? Verdade. Ô, Walter, o que é esperado pelas consciências que nos conhecem para um possível contato direto? Direto, eu Veja, acho. direto, né? Veja, o que eles esperam, né? Como já dito aí na primeira pergunta, o respeito. Segundo, né, Uhum, é a construção da nossa consciência em relação ao que a gente sente pela vida, pelo mundo, pela natureza, porque a partir disso é o que nós vamos sentir para o universo. verdade. O que acontece é que as pessoas precisam entender que a vida é o seu sentir do coração, né? A semana passada nós falamos da questão vibracional. Eu entendo que talvez, aos 50% que eu disse na semana passada, de você vibrar positivamente, quem sabe não é uma abertura para essa aproximação. Mas isso tem que ser uma maioria, uma maioria. Claro que dentro desse processo, alguns não vão atingir isso, mas pelo menos nós vamos ter que atingir a maioria. Sim. E digo a vocês que neste momento agora, essas últimas horas e dias, está uma avalanche de porcaria na internet falando tudo que é besteira. Tudo que é besteira, que agora, que é, né? Tudo que é besteira apocalíptica. E ainda para lamentar, existem pessoas que se julgam despertas replicando isso. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que as coisas não estão caminhando da forma que insistem em dizer. Toda essa mentirada que está saindo na mídia sobre tudo que a gente está vendo aí, tudo isso, o próprio nome diz mentira.
Então, assim, continuem se esforçando pela verdade, continuem se esforçando pelos valores e pelo positivo, Uhum, pelo positivo. isso O mesmo. desalento, o desânimo. Agora nós estamos prestes a sair de uma lua minguante. Eu passei uma semana observando, as pessoas estavam derrotadas, cansadas, diminuídas, mas preste atenção no ciclo lunar enquanto a Lua existir, porque talvez em breve ela também não estará mais com a gente, e eu torço para isso, mas por enquanto ela está, e interfere no seu ciclo, nos nossos humores e nas nossas iniciativas também. E eu vi que nesse último período que nós estamos saindo agora, provavelmente no dia 23, segunda-feira, nós estaremos em lua nova, mas nós estamos no final de uma lua minguante. E é necessário, justamente na lua minguante, se aproveitar do nosso melhor, porque é esse nosso melhor que nos fortalece e nos mantém alinhados, Uhum. né? Nos mantém alinhados. E neste processo, né, do positivo, que constrói consciência, que expande, é a expectativa deles. Porque eu também volto a uma questão importante. Não pense que cabeça baixa e gente derrotada, eles vêm aqui passar a mão na nossa cabeça. Verdade. E o pior ainda, se eles precisarem realmente não tomar conta do planeta com uma dominação, mas se estabelecer no planeta em detrimento de uma ordem universal de acontecimentos, eu sinto muito que o cabeça baixa vai pagar caro por isso. O derrotado vai pagar caro por isso, porque não vai ter espaço, simplesmente, não vai ter compatibilidade. Não é nenhuma questão de eliminação, outras palavras terríveis que se usa aí no coletivo, tanto Uhum. falaram e alguns ainda pregam como, né, uma regra a ser acontecida, não é uma regra a ser acontecida. Agora, tem essas coisas horríveis que a gente, né, procura muitas vezes explicar para vocês, existe a autoescolha nisso, aí é diferente. Mas para esse contato, para essa relação, nós temos que ser, hoje existe, até vou falar para vocês uma coisa, né, lembrar para vocês, né, existe um padrão de classificação masculina hoje, que é o macho alfa, né, que é o homem que Uhum. resolve, o homem que decide, o homem que lidera. Nós temos que sermos ser humanos alfa, né, aí não falo nem do masculino Nem do feminino. especificamente, eu falo do ser humano alfa. Ele é líder de si mesmo, é mestre de si mesmo, ou mestra, né? Para a mulher também, dona né, da sua consciência, dona da sua vida, né? Senhores e senhoras de si, é isso que a gente vai lidar. Porque eles, os que nos assistem, chamados de extraterrestres, né? Por uma mera classificação, eles não têm espaço para lidar com escravos. E não querem isso. Porque eles já passaram muito dessa relação com Uhum. qualquer ser no universo. Então, quem não for independente em si, em consciência, ação, atitude, resultado, também não tem lugar. Porque eles não levam junto, eles não têm espaço, não pegam na mão. O ambiente Verdade. está sendo feito para a liberdade e independência, não para a escravidão. Então, Isso vamos mesmo. acordar, gente, vamos olhar para isso, vamos fazer a nossa parte. E o que impede, Walter, esse contato diante da nossa realidade física, além aí do que já sabemos que estão presentes, porém não são visíveis? Então, dentro do que eu falei, essa pergunta a gente consegue chamar atenção mais para isso, né? É exatamente os nossos padrões de reconhecimento, né? E de tolerância, né? A nossa própria aceitação, né? Dos nossos semelhantes e a aceitação que nós vamos ter que construir junto a eles também, Uhum. né? Esquecer a nossa agressividade. Por tudo o que está acontecendo, ainda eu vejo muito na internet piadinhas de mau gosto referente a pessoas, a estados, a tudo que possa figurar nesse sentido.
Se vê também, eu não lido também com isso assim de forma muito satisfeita, quero dizer, e vocês vão entender do que eu estou falando, o mundo dos mimimis. Eu também concordo que existe muito mimimi, muito má fé nesse uso do mimimi. Entretanto, a gente tem que olhar do positivo desta parte, que não é mimimi, que é a transformação numa nova era, onde haverá necessidade, sim, de haver respeito pelas diferenças, respeito pela diferença de cor, de raça, de gênero, né, de algum tipo de característica física especial que a pessoa tenha, que não pode virar uma piada, tem que ser um respeito, tem que ser um acolhimento e não uma agressão, né? E tem uma turma aí que sempre fala, eu sobrevivi a tudo isso. Nós também, todos nós. Mas não significa que você sobreviveu a um mundo bruto e violento, que você se diz feliz por causa disso, que isso tem que continuar assim, né? Então, tirando a parte de má fé para construir discórdia, eu devo concordar sim, ainda que eu também sou daquele tempo em que você tinha um apelido e não morria por causa disso, mas eu concordo também que o ser humano precisa acordar para onde ele está indo, com quem ele está indo e que jeito que está indo, né? A gente ainda vê muito nessa mídia, aliás, não vê muito porque eu não vejo mais, mas a gente percebe que existe ainda, nessa mídia aí qualquer, piadinhas horrorosas sobre questões sociais que não tem graça, não tem graça. Eles põem aquele barulho de risada no fundo para te induzir a achar engraçado, e é uma tremenda porcaria tudo isso. Então, é esse tipo de maturidade nós temos que construir, porque é uma relação de diferentes, né? Uma relação né, de, de reconhecimento que deverá haver, como eu disse lá no começo de tudo, respeito. E esse respeito começa entre nós para que a gente possa, né, acolher, se é que é essa palavra, né, acolher os nossos possíveis, né, visitantes quando eles se revelarem, porque eles estão aí, só que eles têm a capacidade de não nos permitir enxergar eles. Mas vai chegar o ponto que vai ter que acontecer isso. Ô, Walter, existe algo aí que prejudique o contato em razão da densidade da matéria? Sim, a nossa densidade física não chega a ser para eles não chega a ser um problema. Entretanto, esses seres ascensionados, eles trabalham muito mais no campo sutil, no campo da luz, e não do físico. Até por isso que eles são interdimensionais, eles exercem a sua interdimensionalidade. Nós também somos interdimensionais, entretanto, estamos adormecidos, né, e cristalizados nesse corpo físico muito denso. Então, obviamente que existe uma relação que se prejudica um pouco nesse sentido, né, mas que ao nosso trabalho que possibilite, porque aí eu digo a vocês, mesmo ocupando um corpo físico como nós ocupamos, mas esse corpo físico estiver mais purificado, abre canais possíveis de comunicação com seres mais sutis, seres de luz. Daí que a gente recomenda o cuidado com seu corpo físico, com os seus hábitos, como você cuida, o que você consome, as imposições sociais, que aí eu chamo de imposições, porque tem gente que não consegue entender por que, né, precisa sublimar certos hábitos, então, aquelas imposições sociais, aquele medo de não consumir determinadas coisas, senão você não vai ser, né, aceito no meio social, isso é verdadeiro medo mesmo, da pessoa abrir mão dessas coisas. Só que algumas coisas que são utilizadas, que eu não vou puxar o elenco aqui para não criar polêmica, mas as pessoas que acompanham a gente sabem do que eu estou falando, né? Que vai dos fármacos, os álcools, os outros hábitos que existem por aí, que densificam o seu corpo na matéria e poluem, né? O seu campo astral, o seu campo de comunicação. Por conta disso, também acaba prejudicando esse contato, porque eles são mais sutis e eles nem passeiam nesse campo tão denso e tão tosco que uma parte de nós vivencia. Então, isso precisa ser observado com carinho
em relação a si, né? A construção de um canal de comunicação físico seu com aqueles que poderão um dia se comunicar, né? Para a gente poder entender o que é tudo isso, né? O que eles fazem aqui, o que eles querem, o que eles podem nos ensinar, né? Ou até aprender conosco também, porque eles são humildes suficientemente para reconhecer que eles também aprendem conosco. Aliás, são bem mais humildes que a maioria de nós. Com certeza. Ô, Walter, na sua percepção, o ceticismo influencia aí negativamente a esse contato mais visível e palpável? Sim, porque eles observam a seguinte situação. Existe um grupo gigantesco esperando que desça uma espaçonave na Avenida Paulista, ou no Parque de Ibirapuera, ou lá no Palácio de Buckingham em Londres, ou no Central Park em Nova York, né? Tem um grupo enorme esperando isso, né? Estudando isso, falando sobre isso, né? Falando de ufologia, mas não tem o cuidado de ver as inscrições que existem sobre a existência infinita deles no nosso tempo. Então, isso, eles ficam, assim, estarrecidos de perceber que, na visão deles, é um estado crítico de alienação do ser humano. Porque o cara fica esperando descer uma espaçonave, quando você mostra um monolito de não sei quantas toneladas, fresado por uma máquina lá, que só mesmo a tecnologia fora desse planeta seria capaz de fazer, o cara simplesmente faz de conta que não é com ele. Uhum. Quando a gente fala daquela série, eu não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, nem estou autorizado, mas eu preciso usar como referencial, um referencial muito positivo, Alienígenas do Passado, tem muita gente que gosta daquilo, dá risada. E os caras mostram o tempo todo, aquele Saul Kaulos lá, que é dono da revista UFO americana lá, ele é o maior pesquisador de história, né, relacionado à existência humana versus a presença alienígena, que prova que a gente só é a bola da vez da tecnologia, só é a bola da vez e a grande massa, inclusive gente que se intitula ufólogo, não presta atenção nisso. Verdade. E aí eles ficam perguntando, bom, o que vocês querem? Né? O que vocês querem de verdade? Se a grande prova da nossa existência está materializada em vários sítios arqueológicos no seu planeta, mostrando que realmente eles são reais e existiu essa relação e existe essa relação. Então, o que eles também questionam e faz eles se afastarem no sentido de tomar uma iniciativa de um contato é essa relação de ceticismo mesmo, né? Então, assim, mesmo que tenha pessoas ligadas ao assunto, precisa acordar e tentar entender o que já aconteceu conosco, né? O que já houve conosco em relação a todo esse contato dele e entender isso, porque isso tem muito conhecimento, muita coisa importante. Ô, Walter, quanto à nossa maturidade humana, estamos prontos, ao menos nisso, para realizar um contato? Então, essa pergunta ela é provocativa e ela puxa o resumo de tudo que eu falei até agora, né? Pelo jeito, não, né? Essa tal maturidade compõe justamente todo esse crescimento, né? Esse reconhecimento e esse respeito que nós temos que começar entre nós, né? Para que a gente consiga entendê-los, né? Porque essa maturidade ela tem que acontecer também em relação a nós e nós reconhecermos a verdade, independentemente de linhas de poder, de governos, de religiões, de gurus, de pessoas que se colocam como líderes, dizendo o que você tem que pensar e como você tem que pensar. Né? Por favor, gente, isso é muito importante. É muito importante prestar atenção. Não busquem seguir alguém ou seguir as palavras de alguém. Busquem nas palavras de quem ensina um meio de você se construir. Mas parem com essa coisa, o outro falou isso. Não. O que o outro falou e que constrói a linha de conhecimento que pode me ajudar a me construir. Esse que é o caminho. Agora, essa semana, dizem, depois desmentiram isso, né? Mas dizem que o Papa tinha colocado que
a Bíblia precisa ser reescrita. Mas depois parece que isso aí foi fake, era mentira, ele não falou nada disso. Mas eu recebi essa notícia, né? E as pessoas que mandaram essa notícia parecem que se sentiram realmente preocupadas, né? Gente, a Bíblia é a Bíblia. O Velho e o Novo Testamento, ele é o que ele está escrito. E digo a vocês, ele ainda vai ser revelado, porque ele está todo fragmentado. Agora, se vem alguém dizer que tem que ser reescrito, né, o que importa? O que importa é o que você está construindo. Não é o que um papa, um líder, que se coloca como líder, vai dizer o que você tem que fazer. Isso é muito importante. E eles também esperam que a gente tenha essa consciência, né, que nós sejamos independentes para seguir o nosso caminho. Ô, Walter, temos uma pergunta aí, eu vou até fazer, porque a pessoa está insistindo com a pergunta, a Maria Tereza, eu sei que foge um pouquinho, ele está dizendo que a espiritualidade está pedindo para guardarmos alimentos por 3 meses. Você pode dar uma pitadinha sobre isso? Posso sim, faça isso. Se você puder guardar, se você se conseguir se organizar, faça isso sim. Por que eu digo isso? Porque independentemente daquilo que vai acontecer com dia, data e hora, ou fato revelado, é importante sim, porque nós estamos, como estamos numa fase de transição, existem incertezas, que ninguém tem a resposta. Ninguém tem a resposta, né? Então, se você tem condições, se você tem um espaço em casa, você tem recursos para isso, consegue separar algum recurso seu mensalmente, né? Então, compre coisas que tenham grande durabilidade, coisas em lata, né? Pesquise, né, nos tutoriais do YouTube como se guarda grãos, né, por longo tempo. Existe um método que você consegue guardar grãos por longa duração e faça uma reserva, né, que você tenha essa garantia pelo menos por 3 meses, mas sem alarde, sem desespero, sem preocupação. Por quê? Né? Porque, assim, não há escrito apocalíptico para ocorrer que mova as pessoas de forma a criar medo, angústia ou qualquer tipo de pavor. Mas existe a prudência, por quê? Porque é um momento de mudança, né? E ocorrendo uma mudança, ocorrendo algum tipo de questão aí que possa, né, interromper aí o fornecimento, o fluxo de monetário, alguma coisa assim, você tem garantido aí durante um tempo, né? E esses 3 meses eu acho que é um tempo bastante suficiente, porque no acontecer das coisas pode ser necessário, então é prudente fazer, é prudente ter, né? Eu vou até contar uma coisa para vocês, que eu vou dar risada de mim mesmo junto com vocês, vocês vão achar meio engraçado. Eu já fiz isso 3 vezes, gente. Eu já guardei comida umas 3 ou 4 vezes, depois ela estragou, porque eu já venho fazendo isso há tanto tempo, e aí eu acabo, né, utilizando o que dá para utilizar, o resto, né, a gente tem que descartar. Mas eu já fiz isso por umas 3 vezes. Durante um período aí de anos atrás, já várias vezes eu guardei, né, eu estoquei depois, mas o que a gente tem que ver, né? Os acontecimentos estão vindo, eu não precisei ainda desses provimentos que eu fiz e vou voltar a fazer. Agora eu vou dizer para vocês que eu estou desprevenido, porque eu dei uma limpeza lá na despensa, mas eu vou voltar a fazer a minha provisão dos 3 meses também, porque é um momento que a gente está traçando, né, os nossos caminhos e as nossas transformações. Então, façam sim, quem puder fazer, eu também vou fazer, vou reconstruir o meu. Andréia, eu também já. Então, é isso aí, gente. É se prevenir. Aí, esse é o caminho do momento. E a gente, fazendo isso, se previne. Eu acho que a Ângela está com um sinal meio que. Acho que travou ali. Mas eu vou conversando um pouquinho com vocês aqui até ela conseguir retornar. Então, gente, em relação, então, ao tema de hoje, é necessário, né, nós nos educarmos para uma relação que seja, né, abrangente, universal
e plena para haver uma aceitação nossa. Estava só dando um complementozinho aí, enquanto voltava seu sinal. E água também. Está perguntando aqui sobre a água também. E a água tem que ter um cuidado, que eu vou dizer para vocês, com a luz, a incidência de luz. A água vocês têm que guardar fora da incidência de luz solar, porque senão ela cria aquele verdinho no fundo, que são algas, e aquilo não mata ninguém, porque aquilo é uma vegetação, microvegetação, mas ela te dá uma perturbação gastrointestinal. Então, guarde água sim, mas a água precisa ser renovada e ser observada para que não crie esses micro-organismos que não são muito saudáveis para o nosso intestino, para o nosso estômago. Fala, querida. E acho que o sinal dela sumiu de novo. O sinal dela sumiu de novo. Vamos ver se volta. Bem, nós estávamos praticamente no fim da nossa live. E eu tenho a deixar, então, para vocês aqui a mensagem que vamos continuar no nosso trabalho de construção de si, para esse contato, essa relação. Então, respondendo ao que o pessoal vem perguntando, e tem que perguntar mesmo, tem que se interessar, tem que saber por que se relaciona tanto a consciência humana e os extraterrestres e tudo mais, porque é uma relação de ascensão, de consciência, de construção de si, de construção do ser humano. O que nós somos de verdade, não o que nós temos, né? O nosso século XX, esses séculos materialistas que nós vivemos, estavam muito construídos no que você tem e não no que você é. E a partir da transição planetária, com a passagem aí de 2012, a nossa ascensão verdadeira de comunicação ao campo da consciência, dessa ascensão, é para a construção do ser, né? E não do estar ou do ter, mas sim do ser. E esse é muito importante. E esse não é só importante em termos individuais, em termos pessoais, mas em termos universais, em termos de grupo, né? O que o mundo será, né, em torno dos contatos futuros que nós vamos ter e dessa aproximação. Que não se faz necessária para quê? Para que nós tenhamos, né, um curso de desenvolvimento, de preservação do nosso próprio planeta, de retirada da escuridão definitiva, né, que parte dela, o pior dela já se foi, mas ainda existe, né, algo a se fazer, algo a se tratar a respeito disso, e fazer desse mundo um mundo realmente de consciência, de construção, um mundo de regeneração, né, porque nós conseguimos participar dessa retirada, desse afastamento, né, da expiação e provas para esse mundo de regeneração que eles também pertencem, né? Esses seres que eu falei hoje para vocês, que muita gente conhece como extraterrestre, alienígena, seja o que for, mas são seres de ascensão espiritual, consciencial, né? E que esperam essa participação conjunta conosco. E deixo o último recado aqui, não é para serem venerados ou transformados em semideuses, e sim de irmãos, de compartilhar, né, esse caminho. Mas precisamos trabalhar para isso. Precisamos ser um pouco maiores do que nós somos em termos de consciência. Então, aqui já escapou uns 3 minutinhos do nosso tempo, né? A Aparecida aqui está agradecendo. Eu agradeço também, gratidão, Aparecida. Agora estou conseguindo ver aqui, né, as mensagens, isso é muito legal. Posso falar um pouquinho, um segundinho. Aparecida, muito obrigado. Zilda, também muito obrigado pela participação. Arlene. E vou deixando, então, meu forte abraço aqui. Na próxima sexta nós estamos com um novo tema aqui para vocês. E até lá, então. Um abraço a todos e uma boa noite.